Queridos irmãos, queridas irmãs, bom dia! Hoje é segunda-feira, dia 2 de setembro. Estamos na 22ª semana do Tempo Comum. Começando a nossa semana, começando o nosso dia bem cedinho e iniciando o nosso mês de setembro. Mês de setembro é o mês da Bíblia, é o mês da Palavra. E a Igreja nos convida a vivermos essa prática da Lexio Divina, da leitura orante da Palavra de Deus, de nos debruçarmos e deixar que a Palavra ela venha transformar o nosso coração. Por isso, nada melhor do que começar o nosso dia relembrando os passos da Lexio Divina, já que esse mês de setembro é tão importante para nos dedicarmos mais ainda. Então, o primeiro passo da Lexio Divina é a leitura, é lermos as leituras que a Igreja nos oferece. E na liturgia a Igreja nos dá 3. A primeira leitura, o Salmo e o Evangelho. Então, lermos essas leituras que a Igreja nos oferece. O segundo passo é perguntar a Deus o que é que o Senhor quer falar ao nosso coração através dessa palavra hoje, deste dia. O que é que Deus quer visitar o teu coração? O terceiro passo é a oração. Aí você vai devolver a partir daquilo que Deus te falou a sua oração. Que pode ser uma oração de gratidão, de louvor, uma oração de súplica, uma oração de confiança. É o seu momento com o Senhor. Uma vez que eu leio a palavra que Deus fala no meu coração, eu devolvo agora, claro, clamando o Espírito Santo, pedindo a Ele que nos instrua, nos inspire e nos faça compreender a sua palavra. Depois, o quarto passo é a contemplação. Qual é a frase daquele dia que você vai ruminar? Qual é a frase que inflama o teu coração? E que você diz, hoje eu quero viver essa palavra. E o quinto e último passo é, de fato, a resolução. Qual é o meu propósito desse dia através da palavra de Deus? O que é que eu vou guardar? O que é que eu vou viver? O que é que eu vou colocar em prática? E a Igreja nos ensina, de fato, a colocarmos diariamente a palavra de Deus em prática, não só no nosso coração, mas nos nossos gestos, nas nossas práticas do dia a dia. E a liturgia da palavra de hoje nos traz na primeira leitura, retirado da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, quando fui à vossa cidade anunciar-vos o mistério de Deus, não recorri a uma linguagem elevada ou ao prestígio da sabedoria humana. Pois entre vós não julguei saber coisa alguma, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Aliás, eu estive junto de vós com fraqueza e receio e muito tremor. Também a minha palavra e a minha pregação não tinham nada do discurso persuasivos da sabedoria, mas eram uma demonstração do poder do Espírito, para que a vossa fé se baseasse no poder de Deus e não na sabedoria dos homens. Então aqui São Paulo, na carta aos Coríntios, vai fazer uma exortação ao povo de Deus. Primeiro, ele vai dizer que entre nós não tenha nenhum julgamento, a não ser o único que pode nos julgar é Jesus Cristo. Então, a primeira exortação hoje do Senhor. Depois, ele vai nos lembrar que São Paulo, diante do povo, ele tinha no coração um grande receio e um tremor muito grande em ferir Deus, em ferir o coração do Senhor. E ele vai dizer, a minha palavra e a minha pregação não tinha nada dos discursos persuasivos, mas era demonstração do poder do Espírito Santo. Então, ele vai nos ensinar que a nossa pregação não deve ser uma pregação que vai persuadir, mas deve ser uma pregação na escuta do Espírito Santo. Deve ser o Espírito Santo que deve falar no meio de nós. E por último ele vai dizer, ele deseja que a nossa fé se baseie no poder de Deus e não na sabedoria dos homens. Então, uma exortação, uma chamada de atenção, onde está a nossa fé? Baseada nos homens ou baseada nessa sabedoria, nesse poder de Deus que é dado pelo Espírito Santo? Nesse poder de Deus que é enviado sobre cada um de nós e que nos faz a cada dia aumentar a nossa fé. Não pelo discurso humano das pessoas, mas o discurso que vem de Deus. Essa escuta atenta. E o Espírito Santo é o Espírito do discernimento, que nos ajuda a compreender a sua palavra e a entender aquilo que Deus quer comunicar a cada um de nós. O salmo de hoje é o Salmo 118. Quanto eu amo, ó Senhor, a vossa lei. Quanto eu amo, ó Senhor, a vossa lei, permaneço o dia inteiro a meditá-la. Vossa lei me faz mais sábio que os rivais, porque ela me acompanha eternamente. Fiquei mais sábio do que todos os meus mestres, porque medito sem cessar vossa aliança. Sou mais prudente que os próprios anciãos, porque cumpro, ó Senhor, vossos preceitos. De todo mau caminho afasto os passos,
para que eu siga fielmente as vossas ordens. De vossos julgamentos não me afasto, porque vós mesmo me ensinastes vossas leis. Que lindo, né? Quanto eu amo ao Senhor a vossa lei. Amarmos a lei do Senhor não como um peso, mas de fato entender que o Senhor nos dá uma lei de vida e de permanecermos o dia inteiro. O salmista vai dizer, eu permaneço o dia inteiro a meditar a lei do Senhor. A lei do Senhor é a sua palavra e somos convidados o dia inteiro a meditar a palavra de Deus, a deixar que essa lei nos torne mais sábio, que a lei ela venha nos acompanhar eternamente, que ela nos forme. Não uma lei que oprime, mas uma lei que dá vida, uma lei que forma. E aí o salmista vai dizer, fiquei mais sábio do que todos os meus mestres, porque eu medito sem cessar a vossa aliança. Meditar a aliança, meditar a palavra de Deus nos faz cada vez mais nos tornarmos sábios da sua palavra, compreendermos melhor. E sobretudo quando ele diz, de todo mal caminho afasta os passos, para que eu siga fielmente as vossas ordens. Dai-nos, Senhor, essa graça de seguir as vossas ordens, de seguir a sua palavra, de tirarmos do nosso coração o julgamento, de sermos prudentes. Por quê? Porque nós amamos o Senhor, nós queremos guardar a sua lei, nós queremos guardar a sua palavra. O evangelho de hoje é retirado do evangelista São Lucas. Naquele tempo veio Jesus à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem em que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos, a recuperação das vistas, para libertar os oprimidos e para proclamar o ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabaste de ouvir. Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam da sua boca, e diziam: Não é este o filho de José? Jesus, porém, disse: Sem dúvida, vós me repetireis o provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui em tua terra tudo o que ouvimos dizer que fizeste em Cafarnaum. E acrescentou: Em verdade eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato, eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram essas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até o alto do monte sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou seu caminho. Então, neste início de semana, peçamos ao Senhor a graça de guardar e de meditar no coração a sua palavra, de reconhecermos o Senhor de fato como o Salvador da nossa vida, da nossa história. Consagremos o nosso coração à boa nova da sua palavra e peçamos a graça de ao longo deste mês guardarmos a palavra de Deus e meditarmos em nosso coração. Tenhamos uma bela segunda-feira neste dia, um bom início de semana e que Deus os abençoe.